Então vamos lá. Os temas que vocês escolheram pra gente conversar hoje são temas muito legais, na verdade. Eu gosto muito dos dois. E eu abordo bastante eles na minha sala de aula. As minhas alunas ouvem falar bastante sobre os dois temas, tá? O primeiro tema que eu quero abordar com vocês, a gente vai de baixo para cima, é o tema 6 que vocês escolheram. Eu falei aqui, eu coloquei o tema, né? O título. A importância da limitação musical dentro do ATS. Todo mundo que dança ATS, que começa a estudar o estilo, ou que já é profissional do estilo, cedo ou tarde fala, caramba, as mesmas músicas, eu não aguento mais dançar a Mel, Selafina, Anátema, né? A gente se repete muito e muito e muito nas músicas. Você assiste vídeos de ATS e sempre tem ali a mesma música, né? As mesmas músicas. Então, isso na verdade tem um porquê. E esse porquê, a gente que dança ATS, a gente tem que compreender. Primeiro, é importante a gente compreender o ATS como um todo, né? O ATS ele foi desenvolvido para ser uma dança improvisada. E ele trabalha através da linguagem de sinais. Então, a gente tem os movimentos e a linguagem de sinais. Então, a música tá ali tocando e a gente improvisa com as nossas colegas. Isso, gente, não é a coisa mais fácil de se fazer. Quando a gente está falando de interpretação musical, a gente precisa dominar 100% daquela música para que aquele improviso possa não só ser uma camada em cima da música, para que realmente a gente possa penetrar a música e interpretar o que aquela canção está querendo do nosso corpo. A bailarina nada mais faz do que simplesmente traduzir o que a música está pedindo, né? Então, se a gente não sabe a música decorada, mas decorada mesmo, como ela começa, como ela termina, quais são as nuances, as quebras, os instrumentos, a gente fica sem possibilidades. E aí acaba que a gente, a gente sabe todos os movimentos do ATS, a gente sabe todas as formações, todas as variações, todos os dialetos, só que chega na hora de você interpretar a sua música, você não sabe o que fazer. Então você acaba jogando ali os passos sem prestar atenção no que a música está pedindo. Qual é o melhor movimento para aquela parte da música? Qual é a melhor movimentação? Cabe fade? Será que seria legal um floor work? Como é que eu faço? Será que eu faço level drop nessa hora? Então a gente só sabe escolher o melhor movimento uma vez que a gente tem conhecimento total daquela música. E é aí que entra a limitação musical. Que eu coloquei limitação, mas é limitação que vem através da repetição. Então a gente repete para que aquilo fique muito decorado. Então a gente tem que decorar muitas e muitas músicas. Eu estava conversando esses dias com a Cíntia Villanova, ela estava fazendo uma aula por Skype comigo, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre música, né? E aí eu falei para ela que eu não sei vocês, mas por exemplo, se alguém me der um violão, ou se alguém toca violão, porque eu não sei tocar violão, e fala assim, Beca, canta tal música. Meu, eu caio na real e eu falo, eu não sei uma música, a letra de cor e salteado. Eu acho que no meu repertório, assim, eu não consigo cantar uma música inteira de cor e salteado. Não sei fazer isso. Então, na verdade, a Rebeca não tem nenhuma música inteira no repertório dela. Num luau, não conte comigo, porque eu não vou saber cantar uma música inteira. A mesma coisa vale pro ATS. Eu te pergunto, quantas músicas você conhece de cor e salteado? Quantas músicas você realmente tem ela no seu repertório? Que tá realmente na carta da manga, que se tocar você sabe interpretar ela lindamente, porque você conhece todas as nuances, todas as frases, todas as possibilidades de interpretação. Quantas músicas você sabe de cor e salteado? São poucas. Se a gente for pensar nesse ponto, provavelmente são poucas, né? Então a ideia é repetir e repetir realmente a mesma música para que você possa ganhar potência de interpretação. Então, o X da questão do ATS não tá em como você... Não tá na música que você escolhe, não é a música que impressiona, né? Claro que é tudo um conjunto. Mas o jogo do ATS tá
em você conseguir, na mesma música que já foi dançada 559 mil vezes pelo mundo, você vai lá e interpreta de uma maneira diferente. Escolhe um movimento diferente para aquela parte da música. Então essa é a brincadeira do ATS, é dentro da limitação musical, da restrição musical que a gente tem, conseguir ser extremamente criativo e quebrar as regras dentro daquela mesma música. Isso é extremamente desafiador. Você ter a mesma canção e não permitir o seu corpo entrar na zona de conforto, não deixar o seu grupo entrar na zona de conforto. Toda vez que você começa a música, você inicia de uma maneira diferente, faz um fade num momento diferente, troca a liderança, faz o círculo, tá com floor work, puxa um duelo em duets. Cada vez que você dança aquela música, a brincadeira é: vamos fazer algo diferente no nosso corpo em cima da mesma música. Essa é a brincadeira do ATS. E essa é a brincadeira do ATS também com as movimentações, porque a gente tem aquele limite, né, de movimentação. Nossas movimentações não são infinitas. Então a brincadeira do ATS tá: quais combinações ficam perfeitas? Como eu posso ser diferente? Depois do meu Egyptian, o que eu posso puxar para inovar, para ser diferenciada, para ficar mais criativa, para ficar mais divertida para as pessoas que me assistem e que dançam comigo? Então essa é a brincadeira do ATS. O que você consegue fazer com as ferramentas que você tem? Né? Eu também gosto bastante de comparar como se a gente tivesse poucos ingredientes para fazer uma comida. E eu quero que vocês pensem comigo. Eu vou dar alguns ingredientes e a gente vai pensar nas possibilidades que a gente pode fazer de comida. A gente tem ovo. Nossa, eu tô suando, peraí. Nós temos ovo. Oh, meu Deus, peraí, gente. Feio. A gente tem ovo. Vocês estão me ouvindo? Dá um oi. Tá todo mundo parado aí. Manda coraçãozinho pra eu saber que eu não tô sozinha aqui. Então, nós temos ovo, tapioca. Delícia, hein? Queijo. 3 ingredientes. Ovo, farinha lá de tapioca e queijo. O que dá pra gente fazer com esses 3 ingredientes? A Susan, ovo. O que a gente pode fazer com esses 3 ingredientes? Tá, num dia você vai lá e aí você faz a tapioca, faz um ovo mexido, põe ele dentro da tapioca, fecha e o queijo você come em cima da tapioca. Aí no outro dia você pode fazer aquela crepioca, né, que mistura o ovo com a tapioca e põe o queijo. Aí no outro dia você pode colocar, tipo, só o queijo dentro da tapioca e fazer um ovo cozido do lado, né? Com esses 3 ingredientes, a gente consegue fazer vários formatos de comida, com sabores diferentes, aspectos diferentes. Então essa é a brincadeira. Como é que você consegue deixar os seus movimentos de forma criativa, embaralhando eles cada vez que você dança de uma forma diferente, para aplicar dentro da música que você tem ela decorada. As minhas alunas me atormentam em sala de aula. Até brinco com elas, porque toda vez que eu vou colocar uma música para que elas possam praticar, eu falo: gente, essa música é nova, é novidade para vocês. A Susan tá aí online e não me deixa mentir, né, Su? Toda vez que eu vou colocar, eu falo: essa música é novidade. O que acontece? Vem a Mel, vem Selafina, vem Anátema, vem todas as músicas do Helm. Ou seja, músicas que elas já ouvem há anos comigo e no ATS. Elas precisam decorar. Só que eu fico muito feliz quando eu vejo elas numa rafla revoada, por exemplo, elas estão prontas. Porque toca a música, elas sabem, elas conhecem a música, porque por tanta repetição, aquilo entrou para o repertório delas e isso me deixa muito feliz. É isso que tem que acontecer, realmente. Então, a repetição dentro da música do ATS, ela é extremamente importante. Ela te desafia a ser diferente, além de fazer parte do vocabulário mundial. Porque se eu danço Helm aqui, eu vou para a Austrália, eu danço Helm lá, entendeu? Então a gente tem nossas músicas que são lineares, já são dentro do padrão que o ATS precisa, com tempo, com toda a atmosfera que precisa, das culturas que são permitidas dentro do ATS. Já tem a característica do ATS para manter a personalidade do estilo e para facilitar o caminho da bailarina de colocar a interpretação dela em cima dali
improvisando com as colegas. Então tudo tem um porquê, né, dentro do ATS. E a gente precisa saber realmente amar isso. Porque tudo bem, tem hora que a gente fala, meu Deus, não aguento mais essa música. Eu tenho músicas que eu não aguento mais, que eu não coloco talvez por opção. Mas se eu tiver que dançar aquela música, eu vou saber ela de cor e salteado e vou dar uma melhor para me desafiar ali e fazer coisas diferentes com a minha parceira ali em cena, né? Então esse é o nosso desafio dentro das músicas do ATS. Então não veja isso com maus olhos, né? Agora, Rebeca, pode colocar músicas diferentes dentro do ATS? Pode, né? A gente tem ali, o Fat Chance selecionou músicas específicas para que a gente possa dançar. Na dúvida, vai lá e pega alguma daquelas. Mas você pode inovar, você pode colocar músicas diferentes, música da sua própria cultura, roubar um pouquinho ali da cultura alheia, né? Para dar aquela variada um pouco. Pode fazer isso, é claro que pode, só que você tem que tomar cuidado e não matar a característica do estilo. A gente precisa de músicas que contem em 2, 4 ou 8 tempos quando o repertório for rápido. No repertório lento já não tem tanta necessidade ali de ficar presa à contagem, porque o repertório lento ele é arrítmico, a gente não tem contagem no repertório lento. Só que a gente precisa manter uma atmosfera, né? A letra da música tem que ver se não mata a filosofia do ATS como um todo, né? De repente dançar uma letra de funk talvez não caiba pro ATS. Então, talvez não cabe, né, pro ATS. Então, eu até brinco, eu já brinquei com as minhas alunas, a gente já dançou bonde do Tigrão em sala de aula. Quem tá aí não me deixa mentir, né? Mas foi de brincadeira, para descontrair, para explorar as possibilidades do corpo mesmo, né? Então, eu faço essas palhaçadas às vezes com as alunas, mas eu deixo bem claro que aquilo é só uma brincadeira, não é para levar isso para fora de sala de aula e elas entendem direitinho como que acontece. Mas então a gente tem que saber as culturas que envolvem o ATS, né? Que é a cultura africana, indiana, cultura árabe. Então a gente tem que ver se a música tem a ver com essas culturas e trazer dentro da nossa possibilidade de interpretação musical. Ela tem que ser linear. Uma música que tenha muita variação, muita quebra, às vezes se torna impossível da gente improvisar. E todo mundo tem que estudar muito bem essa música, porque entra naquele primeiro ponto que a gente conversou. Se você não domina a música, logo você não vai conseguir interpretar. Logo você apenas dançou e não interpretou. Então o que a gente quer é dançar e interpretar. Esse é o X da questão do ATS. É um assunto que é pouco abordado, né? A interpretação dentro do ATS. E ela é extremamente importante. A forma que você começa, a forma que você vai marcar, o movimento que você escolhe para troca de velocidade, tudo isso te faz ser uma bailarina diferente. Então comece a pensar a respeito disso e ame todas as vezes que a sua professora colocar a mesma música. Ela tá colocando uma música no seu repertório, ela tá te deixando uma carta na manga, ela tá te dando a permissão para você simplesmente chegar no palco e interpretar aquilo, não deixar a música a parte do seu corpo. As duas coisas precisam se juntar. Então, toda vez que a sua professora repetir uma música, agradeça a ela. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, se tiver alguma dúvida sobre esse esquema de músicas. Eu não sei se eu fui muito rápida, porque eu desembestei a falar aqui igual uma louca. Mas se tiver alguma questão sobre esse ponto da música, me avisa, tá? Eu vou prender aqui meu cabelo que eu tô derretendo, senhor. Pode deixar a pergunta. Eu já vi galera dançando ATS com músicas que não tem nada a ver com ATS. Nada, 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 nada. E não julgando, mas minha opinião pessoal, assim, eu sou muito Caxias, né, pro ATS. Então, eu não danço só Helm, eu vivo também precisando de novas canções, mas tem música que simplesmente não rola, mata o estilo, assim, totalmente. Então, a gente precisa saber exatamente as possibilidades musicais que o ATS traz e repetir, 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 repetir,
ou pelo menos estudar essa canção, até que ela se torne repetitiva para você, que ela vire uma carta na manga, que você tenha ela totalmente decorada na sua cabeça para que você possa improvisar lindamente de forma interpretativa em cena, tá? Dúvidas, meus amores? Se não tem dúvida, eu vou passar para o próximo tema. Não vou me estender muito porque eu tenho outros 2 temas para conversar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Crepioca com queijo é delícia, Su? Faz? Deixa eu ver, chegou mais gente aqui. Como é que faz pra ver, gente? Aqui. Oi, Karen. Tudo bem, meu amor? A gente se vê domingo, hein? Lenice. Isabel tá aí firme e forte. Sueli também, Paloma. Oi, Lari. Tudo bem, meu amor? A gente se vê domingo. Georgina também tá aí. Patrícia de Assis. Então, vamos passar pro próximo tema? Dá um joinha pra mim, se a gente já pode passar pro próximo tema. Se o que eu falei sobre a limitação musical foi o suficiente, se ficou dúvida, dá um likezinho aí, escreve alguma coisa, põe um 10, fala foi ok, Beca, entendi. Ou então puxa aí alguma coisa, tá? Vou esperar vocês me mandarem um joia, só pra eu saber se eu já posso mudar de assunto ou se vai chegar alguma dúvida aqui pra mim. Gente, eu transpiro só no bigode. Essa região aqui, ó. Rios. Então, vamos lá. Oi, Farroso. Tudo bem, meu lindo? Boa noite. Vamos lá, então. Perdão, amores. O próximo tema é um tema bem gostoso também de abordar. E eu coloquei Tribal Lifestyle sem conto de fadas. Polêmico, não? O que é um Tribal Lifestyle sem contos de fadas? Acontece que é muito comum as pessoas procurarem o ATS, Tribal Fusion. Eu vou falar do tribal como um todo, tá? As pessoas procuram pelos braços, né? Amam as roupas, amam os braços, as músicas. Mas as pessoas realmente se apaixonam quando elas descobrem o ATS Lifestyle, o Tribal Lifestyle, que realmente é muito lindo. Mas quando a gente fala em lifestyle, a gente tá falando de uma coisa muito abrangente, né? Então, primeiro, vamos entender o que é o lifestyle que veio do ATS, né? Partindo do ponto que o ATS iniciou a moda tribal, o estilo tribal, vamos falar então o que é o ATS Lifestyle. No ATS, o ATS ele é uma dança para pessoas maduras, né? Digamos assim. Então, porque a gente trabalha inúmeros pontos, inseguranças, a gente trabalha a nossa capacidade de seguir, a gente trabalha a nossa capacidade de liderar, a gente põe ali no eixo o nosso ego, a nossa humildade, porque senão a gente não sabe ser uma boa líder, a gente não consegue ser uma boa seguidora, a gente não consegue ter um bom bastidor com as nossas colegas, né? Então, o ATS tem essa filosofia de que, por exemplo, eu tenho 3 flores na cabeça e você tá sem nenhuma. Eu pego, te dou uma flor e aí assim a gente fica mais parecida. Então, o ATS é essa troca, desde o figurino, né? Todo o figurino do ATS tem a proposta de unificar a estética. A gente usa calça, a gente usa saia, a gente usa chole, a gente usa turbante, prende o cabelo. Tudo isso para unificar a estética, para que não tenha uma variação e não atraia de forma que a gente não quer do... Peraí, deixa eu arrumar a frase. Tudo isso vem para unificar a estética
E também para que o público não se preocupe, por exemplo, com a nossa coxa, né? Não se preocupe com o nosso cabelo, se tá hidratado ou não, se a gente é loira, morena, o que que é. Então é para atrair realmente atenção para o corpo da bailarina e para a arte do corpo da bailarina, né? Então, tudo isso já traz uma atmosfera de unificação e de igualdade. Isso é muito importante. O ATS, ele trabalha a nossa simplicidade, ele trabalha a nossa força, ele trabalha o nosso poder, ele trabalha a nossa simpatia, ele trabalha a nossa força interior, ele potencializa o nosso melhor, né? O nosso lado bom. O ATS está aí para potencializar o nosso lado bom. Mas a palavra que define tudo isso é respeito, né? Então, ATS Lifestyle nada mais é do que respeito. Respeito acima de tudo e para todos. Isso é o ATS Lifestyle. Então, quando a gente entra numa sala de aula para dançar o ATS, é tudo lindo, né? A gente se veste lindamente, com o nosso dress code, vai lá, põe a calça, põe a saia, põe chole, prende o cabelo para fazer aula ou para se apresentar. E aí a gente entra na nossa sala de aula, nossa, a gente é puro amor, a gente é puro respeito, pura simpatia e deixa ali tudo muito aberto para que tudo aconteça. A gente topa ser seguidor, a gente topa ser líder, a gente tá ali para qualquer parada, entra naquela atmosfera do ATS Lifestyle. Não tô falando que é regra, mas daí às vezes a gente sai da sala de aula, entra no ônibus. E a gente não fala boa noite pro cobrador, sequer olha no olho dele, sequer reconhece que ele é uma pessoa que tá ali na nossa frente. E daí na hora da gente, aí a gente senta no ônibus. Tô dando um exemplo para quem pega ônibus, porque tem pessoas ali no meio. E aí a pessoa que tá do seu lado vai levantar. Você não se levanta para que aquela pessoa saia. Você dá aquela viradinha de perna, que a pessoa tem que fazer um monte de alongamento, de torção para conseguir pular você para ir pro corredor. Isso é falta de respeito. Isso não é ATS Lifestyle. Levante-se para que a pessoa possa sair com conforto. Então, respeito, educação, tudo isso é ATS Lifestyle, né? Então não adianta a gente entrar dentro de uma sala de aula e ser 100% ATS Lifestyle ali dentro, mas no nosso dia a gente não trabalhar isso com o nosso chefe, com o garçom, com o cobrador de ônibus, com o segurança do metrô, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, tios, pai, mãe, filho. Tudo isso é lifestyle, é você olhar. No ATS a gente olha no olho, né? A gente quer que a pessoa veja o que a gente é e você também precisa ver o que a pessoa é para que ela possa se conectar com você naquele momento. E por que não levar isso para a sua vida? Por que não se conectar com o garçom? Por que não se conectar com aquele ser humano que está ali cobrando a sua passagem do ônibus? Aquele policial, aquele médico? Aquela pessoa que está no metrô que te pediu licença para passar, por que você não faz essa troca com as outras pessoas também? Cada olhar que você encontra é uma nova experiência, é uma nova energia. E isso é muito importante, muito gostoso de se fazer, né? Então, até esse lifestyle, ele não é ser vegetariana, não é usar dread, não é fazer tatuagem, não é fazer piercing, não é colorir o cabelo. Até esse lifestyle é um estilo de vida em comunidade. O ATS nada mais é do que grupo trabalhando. É o grupo pelo grupo o tempo inteiro, então é todo mundo dando o melhor para que aquilo possa ser possível. Então, quando você fala eu serei ATS Lifestyle, significa que você quer levar a filosofia do ATS para fora da sua sala de aula. Você quer ser ATS. Mesmo a pessoa que está ali compartilhando com você daquele momento não tem ideia do que você está falando ou fazendo. Mas você é aquela energia de grupo, de coletivo, de amor, de união, de olho no olho, de respeito, de troca. Você não tem, eu tenho, então toma. Isso é ser o ATS. Logo, isso é ser tribal. Isso é ser tribal lifestyle. É você levar o respeito, o amor, a união, a troca, a partilha para qualquer área da sua vida.
Então, quando eu falo sem conto de fadas, as pessoas entram na sala de aula e se encantam por isso, e dentro da sala de aula elas conseguem fazer isso. Só que daí acontece que rola decepção, é normal acontecer isso, né? Porque ninguém é perfeito. Não é porque você começou a usar um turbante, a tocar snooze, que você virou a entidade em pessoa e não vai mais errar. Pelo contrário, e é aí que a gente quebra o conto de fadas, porque isso não existe. É todo mundo ser humano. Todo mundo vem com uma bagagem gigante de traumas, de inseguranças, de coisas que a pessoa mesmo nem conhece, que só o tribal vai desenvolver dentro dela. E aí a gente se descobre com mais medo do que a gente sabia que tinha, a gente se descobre com mais arrogância, com mais prepotência, a gente se descobre um pouco cascavel, de ficar falando mal, a gente se descobre competitiva. O ATS, o tribal, acho que a dança como um todo, né? Ela põe, ela aflora, ela faz isso tudo borbulhar e aparecer. A diferença é que o ATS vem e faz assim, ó. Aqui não. Essa é a diferença. Então é claro que o ATS tem pessoas que erram, gente. É óbvio, eu erro pra caramba. Já decepcionei muita gente, já magoei muita gente, achando que tava dando o meu melhor. Já coloquei muito meu ego à frente, já fui estúpida, já fiz merda pra caramba. Sabe? Já fizeram comigo pessoas que realmente são muito fortes dentro da cena e que são tribal lifestyle, já fizeram muitas coisas pra mim também. A gente já se magoou muito porque todo mundo erra. Só que o que que essa energia, o que que essa força faz a gente pensar? Tá bom, erramos, fiz merda, mas olha, me desculpa. Eu reconheço que eu errei com você, não vou fazer mais, ou então eu pensei que fosse assim, 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 assado. E aí a pessoa também tem a mesma energia que você, ela te respeita, ela compreende que você é uma pessoa que erra e que não ficou perfeita só porque começou a dançar o tribal. E aí tudo volta a ser lindo e mais fortalecido, com mais respeito, todo mundo já sabendo um pouco mais sobre o outro, né? Então isso é relacionamento, né? A gente se relaciona em comunidade. Então a dança nada mais é do que um brinde do que a gente faz fora de sala de aula, do que a gente faz fora do palco. Oi, Cíntia! Tudo bem, minha passarinha linda? Manezinha, lá de Floripa. Coisa linda. Então, essa é a ideia, sabe? O ATS Lifestyle não significa que a gente não pode errar. O Tribal Lifestyle não significa que a gente é perfeito e que a gente não faz fofoca e que a gente não erra um com o outro. Pelo contrário, gente, é como a gente lida com esses defeitos que faz a gente ser Tribal Lifestyle. Esse é o X da questão. O tanto que eu consigo ser amorosa e te perdoar e compreender e respeitar a sua essência. E eu quero que você faça isso por mim também. O tanto que você consegue respeitar, compreender, tolerar as minhas limitações. E aí, se você faz a sua parte e eu faço a minha, juntas a gente vive o ATS e o Tribal Lifestyle, né? A Cintia apareceu aí, a gente trocou uma ideia e a gente tem uma ideia muito parecida sobre isso, né? O tribal luta pelo tribal. A gente não deve lutar pelos seres humanos individuais, que nem eu, Rebeca, não luto pela Rebeca. Eu luto pelo tribal, gente. Se eu lutasse pela Rebeca, eu teria uma sala de aula onde eu estaria dando aula e pronto. Eu não traria a Carolina Nericchio, eu não traria essas gringas todas que me fazem ficar colheira um ano antes, eu não faria o congresso tribal que promove a dança para todo mundo. Eu faço isso e inúmeras outras pessoas no Brasil, na América do Sul e no mundo trabalham dessa forma. Trabalham pela comunidade, trabalham pelo tribal, trabalham pela arte, pelo crescimento do todo e não julgando e anulando os defeitos que todo mundo tem do ser humano individual. Isso é óbvio que acontece. É claro que todo mundo tem isso. É claro que todo mundo vai fazer merda cedo ou tarde. Então, o nosso trabalho como profissional, como bailarino, tem que ser bora botar esse tribal pra frente, bora fazer isso acontecer, vamos dançar pela dança mesmo e não pelo meu ego e não pra fazer isso pra fulana, fazer isso pra ciclana. Não, vamos pensar grande e trabalhar pelo
todo, eu trabalho pelo todo, a Cíntia Villanova trabalha pelo todo, Fairuza trabalha pelo todo, as meninas do Rio de Janeiro, Aline Murrana, Jade Sharif, trabalham pelo todo, Nadia Elbalad trabalha pelo todo. Ai, gente, não consigo lembrar, tem muita gente que eu quero citar aqui que eu vejo que realmente trabalha pelo todo. Então, isso é ser ATS e Tribal Lifestyle. É você errar e pedir perdão, e aí você aceita o erro do outro, respeita o erro do outro, e aí tudo fica lindo e a gente vai lá e dança se respeitando. Esse é o X da questão. Então, sem conto de fadas não vá para uma sala de aula, não comece a dançar o tribal achando que você achou a salvação de todos os problemas do ser humano ali dentro, que lá dentro não tem ninguém que faça merda, lá dentro todo mundo é genial, lá dentro todo mundo é do bem, lá dentro todo mundo faz coisas maravilhosas, lá dentro ninguém é falso. Ai, finalmente encontrei um estilo de dança onde eu posso... Não, gente, não pode. Você pode ser você e respeitar quem o outro é. E se todo mundo trabalhar dentro dessa cadeia, você concorda que vai dar certo? Eu sou eu. Você me respeita, eu te respeito, já tá lindo. E aí nisso a gente começa a melhorar, né? Tem que ter uma força de vontade ali de querer ser melhor, de não querer repetir o mesmo erro, de evitar a fadiga, né? Fazer coisas desnecessárias. Então a gente tem que colocar o nosso melhor caráter, o nosso melhor lado na mesa e colocar ali para funcionar. Então, o que acontece é que o tribal, ele é uma grande rédea, principalmente o ATS. Ele é uma grande rédea. Se você solta o freio, se você, por exemplo, tá na liderança e não sai dali, a gente sabe que na liderança do ATS aquilo tem que ser sempre trocado para que possa ter mais interpretação e tal. E aí você fica lá porque você acha que você tá a mais gostosona da noite. O ATS, ele vem, tecnicamente, ele tem soluções para os nossos problemas de personalidade. Ele vem e fala, você tem que sair da frente, aí logo você aprende a ser seguidora, a abrir mão. Quando você também tá muito lá atrás, muito apagada e tal, ele também te joga pra frente. Então o ATS corrige. Todos os nossos problemas de personalidade, eles são melhorados e aperfeiçoados com a dança. E a gente tem que respeitar o processo de todo mundo. Então, ATS Lifestyle, Tribal Lifestyle, nada mais é do que respeito. Apenas respeito. Então, para de achar que existe conto de fadas no mundo tribal. Não existe, nunca existiu, não foi assim que ele foi criado, não foi com essa proposta que ele surgiu e ninguém fala do ATS como se ele fosse realmente a salvação de todos os problemas de personalidade do ser humano. Então, cabe a nós colocarmos o nosso melhor ali pra frente e a gente tem que se permitir respeitar e tolerar. É isso que eu queria falar sobre o ATS Lifestyle, porque é uma coisa que eu vejo muito acontecer. A aluna, quando chega na minha sala de aula, a primeira coisa que acontece quando ela fala isso, ai, eu amei o tribal por causa disso, disso e disso, porque é todo mundo unido, é todo mundo lindo, é todo mundo maravilhoso. Só que não. Né? Então eu já falo, olha, eu já vou ter que te decepcionar na primeira aula, porque você vai encontrar inúmeros defeitos aqui dentro. Eu vou errar como professora, eu vou errar como produtora, eu vou errar como ser humano, eu vou falar coisas que talvez você não vá gostar. Então, eu sou professora, já não sou perfeita. Ninguém da comunidade tribal, ninguém no mundo é. Então, é muita falta de noção a gente querer que isso aconteça. Não acontece mesmo, tá bom? Mas partindo do respeito, tudo fica melhor. E o ATS, ele vem podando e te mostrando qual caminho seguir e te dando ferramentas para você trabalhar aquilo dentro de você e aperfeiçoar. Agora, cabe a você querer ser uma pessoa melhor e permitir essa transformação acontecer dentro da sua vida. Só coisa boa acontece depois que a gente fala, sim, ATS, eu aceito você. Estão escrevendo aqui, deixa eu ver. Chegou a Cíntia para bagunçar. Oi, Fabiane, obrigada, meu amor. Promover a dança faz todos ganharem e terem sucesso, exatamente. Então, como é que a gente, do mundo tribal, que a gente trabalha em comunidade, a gente dança em grupo,
A gente precisa de pessoas para dançar, a gente precisa de alunas na nossa sala de aula, a gente precisa do crescimento do estilo para a gente ter mais trabalho. Como que a gente simplesmente vai focar só aqui, numa coisa só? Gente, desculpa. Eu tô com um finalzinho de gripe aqui que tá aquela tosse chata. É isso, galera. Vamos lutar pelo todo. Vamos lutar pelo tribal como um todo, em qualquer canto do mundo. Aplauda o tribal como um todo. Vamos parar de picuinha, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E vamos parar também de querer que exista esse conto de fadas dentro do Tribal Lifestyle, gente. Não existe. Não existe. Nunca existiu. Nunca existiu. É a mesma coisa que querer falar, tipo, sou perfeita, sou o ATS Lifestyle. Gente, olha a audácia. Não existe um negócio desse. É hipocrisia, é falta de noção, não dá. A errada, que bom que você gostou. É um ponto muito importante da gente falar. Eu acredito que tudo na vida parta do respeito. Na verdade, não só o Tribal Lifestyle. Eu acho que tudo. Qualquer relação, qualquer situação... Estou desrespeitando ou não essa pessoa? Estou desrespeitando ou não essa situação? Vou desrespeitar se eu fizer isso? Sim ou não? E aí é sempre uma escolha, né? Mas o desrespeito gera muito prejuízo depois. E o respeito faz a gente perder muita coisa. Vocês já pararam pra pensar o tanto que o respeito faz a gente perder? Gente, eu já perdi tanta coisa por respeitar e por ser ética. Né? Depois que eu entendi a linha do que é ser ética, depois que eu entendi algumas coisas, estou em constante aprendizado, em constante transformação. Como eu falei, sempre quebrando a cara, errando, fazendo merda. Mas eu já perdi tanta coisa por falar não ao lado que não era ético. E aí depois a gente começa a colher, porque daí a gente faz uma peneira e fica ali só realmente quem tem a mesma energia que você. Então... a gente tem que se acostumar com esse tipo de coisa. Então, levanta a bandeira do Tribal Lifestyle de uma maneira diferente. Fala, eu sou Tribal Lifestyle, eu erro, eu faço merda, tenho inúmeros defeitos, tenho ego inflado, tenho ciúme, seja lá o que for, mas eu me respeito e eu respeito você, então você me respeitando eu me sinto confortável e aí dá tudo certo, tá bom? Querem falar alguma coisa sobre isso? Dá um like, um beijo, vocês estão muito quietinhos, dá um beijo aqui, beijo não dá pra dar beijo aqui, manda coração e fala comigo. Deixa eu ver quem que chegou. Verônica, oi Vê, tudo bem meu amor, que saudade. Ali, tudo bem Aline Anaia? Ai, enfiei o dedo na tela, perdão. Amores, dúvidas? Eu deixei claro sobre a música, o meu ponto de vista ali sobre a repetição musical, na verdade, né, que causa uma limitação musical. E isso é importante e é positivo para os bailarinos de ATS, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão sobre isso, me pergunte. Que daí eu já respondo aqui na live mesmo, antes da gente ir pro próximo tema. Que bom, Ali, que você tá bem. E também a gente falou sobre o ATS Lifestyle. Esse negócio de ATS Lifestyle, eu já troquei ideia com muitas pessoas sobre isso, né? Desde alunas, para saber o ponto de vista delas, o porquê que elas escolheram, muitas caem no tribal, no ATS, que é a área que eu trabalho, em busca dessa atmosfera toda, né? E no fim das contas ela se apaixona muito mais, porque ainda, além de ser lindo, maravilhoso, de você tocar snooze, de você ficar linda ali dançando, de ser forte, além de tudo você tem permissão para errar. Olha que dança incrível! Olha que estilo de vida incrível. É um estilo de vida que não te cobra perfeição. A gente vive num mundo que a gente vai contra isso. A gente luta contra isso. Principalmente a galera do tribal, que é uma galera muito do movimento. Né? A gente não quer que pessoas acima do peso se sintam mal, negros, mulheres, seja lá o que for. A gente não quer nenhum tipo de preconceito.
E aí a gente pega o ATS Lifestyle e coloca ele num mundo assim, ó. Tem que ser perfeito, não pode errar. Poxa, gente, como? Como que isso vai acontecer? A gente tá querendo uma perfeição para algo que não é impossível de acontecer. Não tem. Então tira essa ideia da cabeça e vai pro respeito. Vai pelo respeito, pela evolução e deixa rolar e se permite errar. E em cima do seu erro você vai lá e se melhora. Isso é o ATS, o Tribal Lifestyle. Respeito e ética. Pois é, Yasmin, são duas palavras-chave para mim. Eu acho que são duas coisas que eu tento direcionar todas as minhas decisões, todas as minhas ideias e todas as minhas atitudes, eu me baseio nessas duas palavras. É respeitoso? É ético? E ainda assim, às vezes a gente vai lá no meio e erra. Acontece, a gente nem sempre sabe como que a gente vai acertar, né? Mas aumentam as chances de acerto quando a gente tenta ir pelo caminho do bem, isso é fato. Tribal é vida, Nívia. Eu sou suspeita a falar, né? Eu sou apaixonadérrima por isso aqui. Bom, amores, vamos pro último tópico. O último tópico, na verdade, é um tema bônus que tava ali dentro da listinha e as pessoas não selecionaram, mas eu quero falar, tá? Formação em ATS. Né? E se pode dar aula sem ser formada. Eu vou ser bem breve, porque eu vou fazer uma live mais específica em cima disso. Mas o curso de formação, que é o General Skills, ele tem duração de 4 dias, 5 horas de aula por dia. Nos 2 primeiros dias você aprende o ATS clássico, nos 2 outros dias você aprende o ATS moderno, tá? Esse curso, General Skills, com carga horária de 20 horas, ele só é oferecido pela Mega Gavin, ou pela Carolina Nericchio, ou pelas duas juntas. Então, ninguém oferece esse curso além delas. Você tem a opção de fazer só o General Skills, ou se você quiser, normalmente os 2 cursos são ministrados juntos, você faz o Teacher Training, que são 10 horas de aula, depois que acaba o General Skills. Então, você tem que fazer o General Skills clássico, moderno, e o Teacher Training para você se formar uma professora de ATS. Uma vez que você se formou professora de ATS, você tem os conhecimentos do Fat Chance, você tem toda a noção da estrutura, todos os passos, você é uma professora de ATS, tá? Mas, se você quiser fazer parte da rede de Sister Studio Fat Chance Belly Dance, você precisa solicitar a participação. Elas vão analisar, é bem básico isso, bem por cima, não é nada muito difícil, né, de entrar, mas elas vão analisar qual foi o seu desempenho dentro da sala de aula, e aí você vai solicitar falando que você quer ser uma Sister Studio. A partir do momento que você vira uma Sister Studio, daí você começa a ter que seguir regras, porque você é uma representante do Fat Chance Belly Dance na sua cidade. Então, eu, Rebeca, sou uma Sister Studio. Eu não preciso ter um estúdio para ser uma Sister Studio, tá? Então, quando eu aceito, né, e digo que eu quero ser uma Sister, eu faço parte de um grupo de pessoas que são filiais do Fat Chance. E aí eu sou obrigada sim, né? Se eu for responsável com a minha qualidade técnica e com o meu trabalho, eu vou seguir as regras que são solicitadas, que é você ter um crescimento de como você ensina os passos, tem como a gente tira dúvidas, tem momentos de apresentações, como que você coloca e posiciona as alunas, enfim, inúmeras regras que você vai ter por ser uma Sister Studio para que você possa ter um formato mundial. Ou seja, quem vem e faz a minha aula, eu seguindo todas as regras, a pessoa vai ter a mesma qualidade de aula se ela for na Austrália fazer aula com uma Sister Studio, se aquela Sister Studio também seguir as regras. E aí a mesma qualidade se ela for para a Europa, a mesma qualidade se ela fizer uma aula nos Estados Unidos com a Sister Studio. Então essa é a ideia da Carolina. A Sister Studio representa o Fat Chance Belly Dance em qualquer lugar. E aí cabe a cada profissional fazer direito ou não. Uma vez que você só é formada em ATS e você não escolheu ser uma Sister Studio,
você pode dar aula de ATS tranquilamente, só que você não vai ter acesso a algumas coisas. Então, por exemplo, você não vai ser prioridade, né, aos olhos da Carolina Nericchio para projetos novos e tal. Não vai poder fazer parte de outros cursos que exigem o título de Sister Studio. Não vai participar de fóruns. Enfim, você perde algumas coisas por não ser uma Sister Studio. Quando você é uma Sister Studio, você tem acesso a tudo isso. Reconhecimento, a Carolina Nericchio responde os seus e-mails com outro olhar, você faz parte de fóruns, a comunidade do ATS te reconhece. Então, por isso que é legal ser uma Sister Studio se você quiser desenvolver uma carreira em cima disso. Eu conheço várias pessoas que só se formaram em ATS e não quiseram ser uma Sister Studio, e elas são mais livres nesse sentido. Elas podem criar coisas, elas ensinam do jeito que elas têm vontade, elas não seguem uma regra, elas não têm sim e não, né? E aí tudo bem, todo mundo é reconhecido pela comunidade tribal, mas pro Fetchense, sistema fechado do Fetchense, o título de Sister Studio, ele te coloca à frente em alguns projetos, tá? E te restringe em algumas coisas. Pra mim, nunca foi problema as restrições que o ATS me trouxe, porque eu gosto de todas elas. É porque eu recebi essas regras, mas se eu pudesse criar elas, talvez eu tivesse criado as mesmas regras, sabe? Eu me dou muito bem com o sistema da Carolina. Então, pra mim, ser uma Sister Studio é um formato perfeito de ensino, de troca, de estudo. Pra mim é genial, tá bom? Eu me sinto muito confortável com tudo isso. E aí a pergunta que não quer calar. Tá, Beca, eu não fiz General Skills, muito menos Teacher Training, muito menos sou Sister Studio. Só que eu já danço há 5 anos e eu quero começar a dar aula. Eu posso, Beca, dar aula? Sim, pode. Pode dar aula. Essa foi uma questão, inclusive, que eu perguntei pra Carolina Nericchio. Você pode sim dar aula de ATS. A Carolina Nericchio, ela não exclui ninguém do mundo, nada vai acontecer com você, não vão enviar um snooze envenenado pra você, não vai acontecer absolutamente nada. Pelo contrário, elas querem mesmo é que o ATS cresça, e esse sistema de formação todo foi criado para quem tem vontade de participar dele, para quem tem vontade de ser um... É a mesma coisa que o McDonald's. Eu posso abrir uma filial do McDonald's e ter todo aquele formato do McDonald's, ou eu posso abrir uma hamburgueria. É hambúrguer, só que não é o do McDonald's. Faz sentido ou foi um exemplo meio tosco? Hambúrguer por hambúrguer, mas eu posso querer ter toda aquela estrutura do Mac, aquele público do Mac, aqueles sabores do Mac, aqueles lanches do Mac, que seria o Sister Studio. No caso, né? Ou eu posso só abrir uma hamburgueria e seguir os meus ingredientes, as minhas receitas ali. É hambúrguer igual, tá? Então, sim, você pode dar aula de ATS. O que acontece é, um conselho, procure uma Sister Studio de qualidade na sua cidade e peça para que ela te treine, né? Ela não pode te formar, porque como eu falei lá no começo, só quem pode formar é a Carolina Nericchio e a Mega Gavin. Mas ela pode te treinar. Então você não vai ter acesso aos fóruns, você não vai ter acesso a um monte de coisa e tampouco a experiência da sua professora que participou de todos os cursos. Mas ela pode te dar um bom atalho e ela pode fazer você ser uma pessoa de qualidade, uma profissional de qualidade, já que você não é formada, já que você não passou por essa experiência, você pode fazer direito, né? Então isso é bom pra você, porque você vai entender mais o tribal, mais o OTS, você vai aprender a estruturar os movimentos e já vai falar ali o mesmo idioma como se você fosse uma Sister Studio. Sem os acessos todos, sem as possibilidades todas, sem o reconhecimento todo, mas você já pode começar a trabalhar com qualidade. Pelo amor de Deus, se for fazer isso, gente, faça com qualidade, tá? E espere o tempo certo, porque uma coisa é você concluir o módulo 1, 2 e 3. Outra coisa é você estar pronta para dar aula. É muito diferente, gente. Para dar aula, a gente tem que ter muito respeito com muitas coisas. Você tem que saber a sua imposição de voz. Você tem que saber como se comportar diante do espelho, se você vira para falar com a aluna, se você não vira para falar com a aluna. Você tem que saber as melhores palavras, você tem que saber alongar, você tem que saber aquecer, você tem que saber se a aluna aparece com uma dor no corpo, você tem que saber aconselhar ela de uma forma correta, sabe? Você tem que
ser professora de dança não é só saber os passos do ATS. Muitas coisas envolvem ser uma professora de dança, muitas coisas, né? Então, começa estudando anatomia, começa estudando fisiologia, começa estudando o ATS em si, né? Então, técnicas de como ser uma professora, estuda a sua professora em sala de aula, veja como ela se comporta. E é claro, você vai errar muito. Quando você começar, você vai errar pra caramba. Mas espera o momento correto. Refaça o seu módulo 1, refaça o seu módulo 2, refaça o seu módulo 3. Se possível, refaça de novo. Refaça de novo é fogo, né? Mas faça de novo, de novo, de novo. Satura de informação, faça workshop, participa das coisas, tenta viajar, quando tiver gringa aqui, tenta participar, se alimenta de experiência, já que você não tem a formação, já que você não é uma sister, seja o melhor que você possa ser. Eu só te peço para que você seja responsável. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou defensora do estilo e eu fico puta da vida quando não faz direito. Então procura uma boa professora, procura uma boa sister studio e fala pra ela, fala, professora, eu quero dar aula. Me ajuda. E se ela falar assim, legal, você pode dar aula um dia, mas ainda não, respeita. Respeita, porque eu espero que a sua professora seja uma pessoa que queira te jogar pra fora do ninho. Esse é o ideal de profissional, né? A gente só é professora para que os alunos aprendam e depois eles voem. Não tem por que reter aquele aluno pra gente, porque senão as coisas não acontecem, né? Então, a gente tem que procurar só ser o melhor que a gente pode ser. E assim que possível, você se forma, né? Porque daí você tem mais qualidade, mais técnica, mais informações, mais benefícios. Então, assim que possível, você vai lá e corre atrás da sua formação, tá bom? Em setembro, não sei quando que vai ser, em setembro vai rolar uma formação lá nos Estados Unidos com a Carolina Nericchio e com a Mega. Tô meio desinformada, gente, disso daí, mas acho que no final desse ano vai rolar. E novidade, babado. Eu tô conversando para ver se eu consigo trazer a formação de novo em 2020. Eu só tô esperando porque eu coloquei algumas exigências no contrato e eu não sei se vai dar tudo certo de acordo com o que a gente precisa aqui pro Brasil. Mas eu já tô conversando com elas e se der tudo certo, em 2020 a gente vai ter a formação. Tá bom? Mas não se empolga demais porque não sei se vai rolar, se vai dar certo, porque tem um monte de burocracia. É um curso bem chatinho de trazer, chatinho assim, cheio de detalhes. Então, não sei como é que vai ser, mas eu tô tentando trazer de novo pra gente, tá bom? Já 5 anos atrás eu trouxe a Carolina Nericchio, em 5 anos já apareceu muita gente aí querendo ser formada, então já tem um bom ciclo aí de alunas que vão querer fazer aula e tal, e se formar pro TS dá mais um boom. Obrigada, Isabel, é em novembro, né, que vai acontecer. Isabel avisou aqui pra gente que vai ser em novembro esse curso de formação, tá bom? Então, assim que elas me derem a resposta, eu já aviso vocês para que vocês possam se programar. Não é um curso barato, mas é muito mais barato do que viajar para fora do país, onde a gente paga passagem, paga hospedagem, alimentação, tudo em dólar alto desse jeito, né? Aqui no Brasil a gente tem a nossa casa, o nosso transporte, a nossa moeda, tem tradutora, então cai o preço assim para quase 1/3. Tá bom? Ô, Karen! Vamos lá, hein, ó. Figas! Tomara que dê certo. Eu quero muito que aconteça porque vai ser mais um momento lindo. Se der tudo certo no Congresso de 2020, vai ter... Gente, o Congresso de 2020, se der certo esse lance aí, 15 dias de congresso. Daqui a pouco vai ter 365 dias. Alguém me segura? Que eu não consigo ficar quieta. Aí a Susan já pensando em fazer a formação. Eu acho ótimo, Su. Vamos trabalhar. Amores, eu agradeço muito a presença de vocês aqui na live. Eu espero que tenha agregado conhecimento e valor para vocês. Eu não sei ainda qual é a frequência que isso vai acontecer, mas vocês gostando e eu podendo, a gente faz sempre assim com temas pra gente trocar ideia, trocar informação, esclarecer pontos, né? Então, sempre que vocês quiserem, pode falar, Beca, quero live. E sempre que eu puder, eu vou lá no Facebook e marco uma live com vocês.
tá bom? Eu agradeço muito. Desejo uma ótima noite pra vocês. Dia 20, imersão, Rafla de aniversário. Meus cursos começam em fevereiro e Congresso Tribal em abril. Beijo, deixa um like pra eu saber que vocês gostaram. Beijo, boa noite, passarinhas.